25 de novembro, 1177. Um rapaz de 16 anos com as mãos a apodrecer lidera 500 cavaleiros contra 20.000 soldados. Ele vence, completamente. É a vitória estatisticamente mais impossível da história medieval. E aconteceu mesmo, porque Balduíno, o quarto, o rei leproso de Jerusalém, não se limitou a vencer uma batalha em Mongisar. Ele estilhaçou o núcleo do exército profissional de Saladino, de tal forma que o sultão fugiu num camelo de corrida pelo deserto do Sinai e viu 90% da sua força morrer de sede na areia. Vai ver exatamente como 375 cavaleiros cruzados aniquilaram uma força de invasão 50 vezes maior. Vai descobrir por que é que Saladino, uma das maiores mentes militares da história, permitiu que o seu exército se espalhasse por 32 quilômetros de território inimigo sem batedores. Vai conhecer o grão-mestre dos Templários, que convenceu um adolescente moribundo a carregar diretamente para o centro de um exército que o superava em 7-1. E no final, vai entender por que é que esta batalha importou mais do que qualquer vitória das cruzadas antes ou depois. Começando pelo próprio rei impossível. Se valoriza a história medieval documentada como esta, subscreva. É o que torna esta pesquisa possível. Comente de onde está a assistir. Agora, em 1177. O reino de Jerusalém, em 1177, estava a morrer. Não metaforicamente. Literalmente a morrer por dentro. 76 anos depois da primeira cruzada ter capturado a cidade, os Estados Cruzados controlavam uma estreita faixa costeira de Beirute a Gaza. Talvez 12.000 quilômetros quadrados. Para comparação, é menor que o estado do Connecticut. A população era de cerca de 400.000 pessoas, mas apenas 30.000 eram católicos francos, a classe dominante. O resto eram cristãos ortodoxos, muçulmanos, judeus. O reino podia mobilizar, na mobilização máxima absoluta, cerca de 2.000 cavaleiros e 12.000 soldados de infantaria. Essa é toda a força militar, total, e estava cercado. Ao norte, o condado de Trípoli e o principado de Antioquia, tecnicamente aliados, mas politicamente fraturados. A leste e sul, o sultanato Aiúbida. Saladino tinha unificado o Egito e a Síria sob o seu domínio até 1174. O seu exército, profissional, endurecido em batalha, financiado por impostos sobre o grão egípcio e rotas comerciais sírias. Ele podia reunir exércitos de 20 a 30.000 sempre que precisasse. Os cruzados estavam em menor número, com menos financiamento. E o seu rei era um adolescente de 16 anos com lepra. Balduíno, o quarto, foi diagnosticado aos 9 anos. O seu tutor, Guilherme de Tiro, que mais tarde se tornou o historiador oficial do reino e a nossa principal fonte, notou primeiro. O rapaz não sentia dor na mão direita. A lepra não começa com decomposição visível, começa com morte nervosa. Em 1177, Balduíno tinha perdido a sensibilidade em ambas as mãos e no rosto. A sua mão direita estava a curvar-se numa garra. Ele não conseguia empunhar uma espada. Ele segurava as rédeas apenas com a mão esquerda. E ele liderava exércitos. Aqui está o contexto que torna Mongisar compreensível. Setembro de 1177. O conde Filipe da Flandres chegou à Terra Santa com uma força grande e bem equipada da Europa. Tropas frescas, comandante experiente. Balduíno propôs uma campanha conjunta para o sul, para o Egito, para atacar a base econômica de Saladino. Filipe recusou. Ele queria glória no norte, sitiando cidades na Síria. Então ele levou metade das forças disponíveis do reino e marchou para Harim, deixando a fronteira sul de Jerusalém exposta. Saladino notou imediatamente. 18 de novembro de 1177. Saladino cruzou do Egito para território cruzado com 26.000 homens, 12.000 cavaleiros de elite, mamelucos e cavaleiros curdos, o núcleo do seu poder militar, 14.000 tropas auxiliares e infantaria, milhares de camelos transportando suprimentos. Isto não foi um ataque. Foi uma invasão concebida para capturar Jerusalém enquanto o exército cruzado estava dividido. Balduíno tinha 375 cavaleiros disponíveis. Só isso. A maioria das forças do reino estava no norte com Filipe. As guarnições templária e hospitalária estavam espalhadas por fortalezas de Craque des Chevaliers a Gaza. Balduíno moveu-se para interceptar Saladino em Gaza com a sua pequena força. Ele não o interceptou. Saladino contornou Gaza completamente e marchou para norte em direção a Ramla e Jerusalém. 22 de novembro, Balduíno retirou-se para a fortaleza de Ascalon, na costa. Saladino sitiou brevemente a cidade, percebeu que levaria semanas para a fome a render e tomou a sua decisão fatal. Ele abandonou o cerco e continuou para norte, permitindo que o seu exército se dispersasse para forragear e saquear. É aqui que a batalha se torna possível. 1177 foi um dos anos mais secos num século.
Sabemos disto a partir da análise de anéis de árvores e núcleos de sedimentos retirados do Mar da Galileia em 2014. A seca significava que Saladino não podia manter 26 mil homens e cavalos concentrados num só local. Eles esgotariam a comida e a água locais em dias. Por isso, ele deixou-os espalharem-se por um raio de 32 quilômetros. Procedimento padrão quando se acredita que o inimigo está preso numa fortaleza e incapaz de o ameaçar. Os seus elementos de vanguarda aproximavam-se de Ramla, a 24 quilômetros de Jerusalém. A sua retaguarda ainda estava ao sul, perto de Ibelim. O exército era uma coluna esticada, não uma formação de batalha. 25 de novembro, de manhã, Balduíno e 80 cavaleiros templários, sob o grão-mestre Odo de Saint-Amand, saíram de Ascalon e começaram a seguir o corpo principal de Saladino. Marcharam para norte pela estrada costeira, mantendo-se fora de vista. Recolheram cavaleiros adicionais da guarnição em Ibelim. Balian de Ibelim contribuiu com a sua força doméstica. A força total agora era de aproximadamente 500 cavaleiros e talvez 2.000 soldados de infantaria. Ainda em menor número, 50 para 1. Mas Saladino não sabia que eles estavam a chegar. Meio-dia, 25 de novembro. Os batedores cruzados localizaram a força principal de Saladino perto de um lugar chamado Mongizar, identificado por Guilherme de Tiro como Mons Gizardi, a colina fortificada perto de Tel Gezer. Coordenadas modernas, 31.86 norte, 34.92 leste. O exército aiúbida estava a cruzar uma ravina na base da colina. Levantamentos arqueológicos realizados em 2021 confirmaram que a ravina é mais estreita do que se pensava anteriormente, cerca de 40 metros de largura no ponto de travessia. O exército estava esticado, vulnerável, em formação de marcha, não em implantação de combate. Balduíno reuniu os seus comandantes. O bispo de Belém viajava com o exército, carregando a Vera Cruz, a relíquia mais sagrada do reino, acreditada ser um fragmento da cruz real da crucificação de Cristo. Balduíno prostrou-se perante a relíquia. Guilherme de Tiro, que conhecia Balduíno pessoalmente, e provavelmente ouviu isto de testemunhas oculares, descreve o rei a rezar por vitória ou morte. Então ele levantou-se, montou o seu cavalo, provavelmente amarrado a uma sela de alta pomba porque as suas pernas tinham sensibilidade limitada, e deu a ordem de carregar. 500 cavaleiros formaram uma cunha, os templários na frente, os seus mantos brancos com cruzes vermelhas visíveis a quilômetros. Balduíno no centro, a Vera Cruz levada ao seu lado. Rinaldo de Chatillon, um dos comandantes mais agressivos do reino, na ala direita. Eles desceram a colina a galope. A técnica da lança embainhada, varas de freixo de 3 metros com pontas de aço, mantidas rígidas sob o braço, entregando as energias cinética combinada do cavalo e do cavaleiro num único ponto. A física é brutal. Um cavalo de guerra destrier pesa 600 kg. A galope, talvez 15 metros por segundo. Adicione um cavaleiro blindado, mais 100 kg. A força de impacto de um único cavaleiro em carga é de aproximadamente 10.000 newtons. Multiplique isso por 500, atacando simultaneamente. O centro aiúbida colapsou, instantaneamente. A guarda de elite mameluca de Saladino, os mais de 1.000 soldados profissionais que formavam a sua proteção pessoal, tentou formar uma linha defensiva. Falharam. A carga cruzada perfurou-os como uma lança através de pano. Baha ad-Din ibn Shaddad, biógrafo pessoal e confidente de Saladino, admite na sua crônica que o exército estava disperso para saquear e forragear quando o ataque ocorreu. As tropas não estavam prontas, não estavam blindadas. Muitos não tinham os seus cavalos. A cavalaria ligeira, que formava a maior parte da força de Saladino, dependia da mobilidade e do tiro com arco. Numa melé estática contra a cavalaria pesada, eles não tinham hipótese. O próprio Saladino quase morreu. Várias fontes, tanto cruzadas como aiúbidas, confirmam que ele lutou no centro do colapso, tentando reunir a sua guarda. Ele falhou. Fugiu do campo num que Baha ad-Din descreve como um camelo de corrida rápido, um dalu criado para velocidade. Ele abandonou o seu exército. Os mamelucos que ficaram para cobrir a sua retirada foram massacrados. A infantaria cruzada, chegando atrás dos cavaleiros, forneceu a bigorna para o martelo da cavalaria. Soldados aiúbidas presos na ravina não conseguiam recuar, não conseguiam manobrar, não conseguiam lutar eficazmente. Tornou-se um massacre. A batalha durou talvez 2 horas de combate sustentado. Quando terminou, o exército aiúbida tinha deixado de existir como uma força funcional. As estimativas de baixas variam, mas as figuras mais conservadoras da análise de Malcolm Lyons de fontes árabes sugerem 15.000 mortos ou capturados no campo. Mais 5.000 morreram na retirada, porque Saladino não se retirou para o Egito pela estrada costeira onde havia água disponível. Ele fugiu diretamente para sul pelo deserto do Sinai.
Uma tempestade atingiu durante a retirada, normalmente uma bênção, mas no deserto transformou os uades em inundações repentinas. Homens afogaram-se, cavalos colapsaram. A maioria dos sobreviventes morreu de sede nos 10 dias seguintes. Saladino chegou ao Cairo em 8 de dezembro com uma fração da sua força original. Baha ad-Din registra que o sultão ficou tão devastado que considerou abdicar. As consequências políticas foram imediatas. A reputação de Saladino como um comandante invencível foi estilhaçada. Os seus planos para conquistar Jerusalém foram adiados por uma década. E Balduíno, o leproso adolescente moribundo, tornou-se uma lenda. A vitória foi tão improvável que cronistas cruzados e muçulmanos a chamaram de milagre. Guilherme de Tiro atribui-a à intervenção divina. Historiadores modernos atribuem-na à surpresa tática, vantagem do terreno e catastrófica excessiva confiança ayúbida. Mas eis o que torna Montgizar importante para além do resultado militar imediato. Balduíno tinha talvez 5 anos de vida. A sua lepra estava a progredir. Em 1183, ele estaria cego e incapaz de andar. Mas em 1177, ele provou que o reino de Jerusalém ainda podia vencer. Essa carga desesperada comprou ao reino mais uma década de sobrevivência. Forçou Saladino a reconstruir o seu exército do zero e estabeleceu o modelo de como uma força maciçamente em menor número podia derrotar um inimigo superior através de táticas de choque e timing perfeito. A questão não é se 500 cavaleiros podiam vencer 20 mil soldados. Eles venceram. A questão é como cada elemento, terreno, clima, logística, liderança, timing e pura coragem desesperada, se alinhou numa tarde para tornar o impossível realidade. E se isso poderia acontecer novamente? O rescaldo de Montgizar não terminou no campo de batalha, terminou no deserto. E o que aconteceu lá revela por que esta vitória importou mais do que os números sugerem. 1º de dezembro de 1177, 6 dias após a batalha. A coluna de retirada de Saladino estendia-se por 64 quilômetros de deserto do Sinai. Nenhuma formação organizada, nenhum comboio de suprimentos. Apenas grupos dispersos de sobreviventes tropeçando para sul em direção ao Egito. A estrada costeira, a rota lógica com acesso à água, foi abandonada, demasiado exposta, demasiado vulnerável à perseguição cruzada. Por isso, Saladino escolheu o deserto, a rota mais rápida, a rota fatal. Eis o que torna a retirada extraordinária. Baha ad-Din ibn Shaddad, secretário pessoal e biógrafo de Saladino, viajou com o sultão em campanhas posteriores e entrevistou sobreviventes. O seu relato descreve homens a beber a própria urina ao 3º dia, cavalos a colapsar de desidratação, oficiais a abandonar as suas tropas para se salvarem. E então veio a chuva. 3º de dezembro. Uma tempestade de inverno atingiu o norte do Sinai. Normalmente uma bênção no deserto. Não desta vez. Os uades, leitos de rios secos que atravessam a região, transformaram-se em inundações repentinas em minutos. Estudos hidrológicos modernos do Sinai, publicados num artigo de 2018 por investigadores da Universidade de Tel Aviv, confirmam que as tempestades de inverno nesta região produzem inundações que atingem velocidades de 15 km por hora. Paredes de água com 3 metros de altura, sem aviso, sem escapatória, se estiver preso no leito de um uadi. Baha ad-Din registra que companhias inteiras se afogaram, não em batalha, no deserto. Homens que sobreviveram a Montgizar morreram em inundações repentinas porque estavam demasiado exaustos para subir para terreno elevado. A guarda mameluca, a elite de mais de 1000 cavaleiros que formavam a proteção pessoal de Saladino, foi efetivamente destruída. Alguns morreram em Montgizar. A maioria morreu no Sinai. Quando Saladino chegou ao Cairo em 8 de dezembro, ele tinha talvez 2.000 homens, de um exército de 26.000. Mas eis o detalhe, que muda a forma como entendemos o impacto da batalha. Saladino não perdeu apenas soldados, perdeu a sua reputação. Na cultura militar islâmica medieval, a autoridade de um comandante dependia da vitória. Vitória consistente e visível. Saladino tinha passado 3 anos, de 1774 a 1777, a construir a sua imagem como o líder que iria reconquistar Jerusalém. Tinha unificado o Egito e a Síria, derrotado facções muçulmanas rivais, posicionado-se como o conquistador inevitável dos estados cruzados. Montgizar destruiu essa narrativa, completamente. Em poucas semanas, Saladino enfrentou desafios à sua autoridade por parte de emires em Alepo e Mosul. Os seus próprios oficiais questionaram o seu julgamento. Uma crônica árabe contemporânea, o Kitab al-Hawdatain, de Abu Shammah, escrita no século XIII, registra que os inimigos de Saladino o ridicularizavam como o sultão que fugiu num camelo. O dano político foi pior do que a perda militar, e Balduíno sabia disso.
O leproso de 16 anos compreendeu que Mongisar não foi apenas uma vitória tática. Foi um ponto de inflexão estratégico. No mês seguinte à batalha, Balduíno lançou incursões em território sírio, não grandes campanhas. Ataques calculados concebidos para demonstrar que o reino de Jerusalém ainda era capaz de ação ofensiva, que os Estados Cruzados não estavam a morrer, que Saladino não era invencível. As incursões funcionaram. No início de 1778, Saladino foi forçado a gastar recursos a reconstruir o seu exército em vez de atacar Jerusalém. Teve de provar aos seus emires que ainda podia vencer batalhas. Lançou então uma campanha contra fortalezas cruzadas mais pequenas no norte. Vitórias incrementais, vitórias seguras. Nada que arriscasse outra derrota catastrófica. É aqui que o impacto a longo prazo se torna visível. Mongisar comprou ao reino de Jerusalém 10 anos. Não destruindo a capacidade de Saladino de levantar exércitos, ele podia sempre recrutar mais tropas, destruindo o seu ímpeto. Em 1777, Saladino estava posicionado para conquistar Jerusalém em 2 anos. Após Mongisar, não tentou outra grande invasão até 1887, uma década inteira depois. Por que o atraso? Porque Mongisar provou que a carga da cavalaria pesada cruzada, quando executada com tempo perfeito e vantagem de terreno, podia aniquilar uma força vastamente superior. Saladino teve de desenvolver contra-táticas, teve de treinar os seus exércitos para evitar ser apanhado em formação de marcha, teve de reconstruir a guarda mameluca do zero. Tudo isso levou tempo, anos, e durante esses anos Balduíno, apesar da sua condição a deteriorar-se, manteve o Reino Unido. Em 1883, Balduíno estava cego. As suas mãos e pés estavam completamente dormentes. Não conseguia andar, não conseguia cavalgar, não conseguia empunhar uma arma. O seu rosto estava tão desfigurado que usava uma máscara em público. E, no entanto, permaneceu rei. Permaneceu o símbolo da resistência, porque Mongisar o tinha tornado uma lenda. O leproso que derrotou Saladino. O rapaz a morrer que salvou Jerusalém. Balduíno morreu em 1885. 2 anos depois, Saladino lançou a campanha que culminou na Batalha de Hattin, 4 de julho de 1887. Desta vez, Saladino venceu, decisivamente. Capturou Jerusalém em 2 de outubro de 1887. Exatamente 10 anos e 10 meses após Mongisar. O reino que Balduíno salvou com uma carga desesperada finalmente caiu. Mas esses 10 anos importaram. Permitiram que a Terceira Cruzada se mobilizasse. Ricardo Coração de Leão, Felipe Augusto de França, Frederico Barbarroxa. A resposta europeia massiva que recapturou a costa e estabeleceu um novo e menor reino de Jerusalém, que sobreviveu até 1291. Sem Mongisar, sem essa década de espaço para respirar, a presença cruzada no Levante poderia ter terminado em 1777. Essa é a verdadeira herança da batalha. Não as probabilidades impossíveis, não a carga dramática, os 10 anos de sobrevivência que comprou. E o modelo que estabeleceu para como uma força menor e tecnologicamente superior podia derrotar um exército maior através de táticas de choque e execução perfeita. Um modelo que os historiadores militares estudam até hoje. Porque a questão não é se podia acontecer. Aconteceu. A questão é se as condições específicas que a tornaram possível, terreno, clima, logística, liderança, tempo, poderiam alguma vez alinhar-se tão perfeitamente novamente. É por isso que Mongisar ainda importa hoje. Por que academias militares de West Point a Sandhurst ainda ensinam esta batalha? Por que as decisões táticas específicas tomadas em 1777 aparecem em manuais de doutrina modernos? Porque os princípios que tornaram o impossível possível não mudaram. Choque. Velocidade, tempo, terreno e a vontade de arriscar tudo num único momento. A carga da cavalaria pesada em Mongisar não foi apenas brutalidade medieval, foi física armada. Análise moderna pela Royal Military Academy, em Sandhurst, publicada num estudo de 2019 sobre guerra montada, calculou o efeito exato de multiplicação de força. 500 cavaleiros a carregar em formação não entregam 500 impactos individuais. Eles entregam uma onda concentrada de energia cinética que cria um choque psicológico desproporcional aos números. A primeira fila atinge, a linha inimiga cede. Antes que possam recuperar, a segunda fila atinge o mesmo ponto. Depois a terceira. Não é uma batalha, é uma penetração. Uma lança através da armadura. A cavalaria ligeira Ayyubid, em Mongisar, foi treinada para um tipo diferente de guerra. Manobra. Assédio. O arco composto a cavalo. A sua doutrina, documentada nos manuais militares de Saladino preservados nos arquivos da Geniza do Cairo, enfatizava a mobilidade sobre a massa. Recuar quando pressionado. Reformar. Atacar à distância.
Funcionou brilhantemente contra a infantaria estática, contra forças dispersas, contra inimigos que lutavam previsivelmente. Mas, em Mondizar, enfrentaram um inimigo que apareceu do nada, atacou de terreno elevado e atingiu com uma força tão concentrada que todo o seu sistema tático colapsou em minutos. Aqui está o detalhe que muda tudo. A carga cruzada não foi aleatória, foi calculada. Balduino e os seus comandantes, Odo de Saint-Amand, Rainald de Châtillon, Balian de Ibelin, estudaram o terreno antes de atacar. A Ravina em Tel Gezer criou um gargalo natural com 40 metros de largura. O exército de Saladino, estendido por 20 milhas, teve de passar por aquele ponto de travessia. Os cruzados não atacaram num campo aberto contra 20 mil homens. Atacaram num gargalo contra talvez 2.000 homens que estavam em formação de marcha, não em formação de batalha. O resto do exército de Saladino estava a milhas de distância, a forragear. Quando puderam responder, o centro tinha colapsado. Essa é a lição que os militares modernos extraem de Mondizar. Os números não importam se não os puder mobilizar. Saladino tinha 26 mil homens, mas no ponto de contacto, no momento da decisão, tinha 2.000. E esses 2.000 estavam a atravessar uma ravina, desmontados, sem armadura. Surpreendidos, os cruzados alcançaram superioridade local no ponto decisivo. 500 cavaleiros blindados contra 2.000 de cavalaria ligeira num gargalo. De repente, as probabilidades não são impossíveis, são favoráveis. As forças de defesa de Israel estudaram Mondizar extensivamente durante as décadas de 1960 e 70. Documentos de planeamento desclassificados da Guerra do Yom Kippur de 1973 mostram referências explícitas à batalha. O princípio, aceitar a inferioridade estratégica se puder alcançar superioridade tática no momento crítico. Israel, em 1973, estava rodeado por exércitos maiores: Egito, Síria, Jordânia. As forças árabes combinadas superavam as forças israelitas aproximadamente 3-1, mas a doutrina israelita enfatizava a mobilização rápida, linhas interiores e ataques concentrados em pontos fracos. Mondizar, em escala. A estratégia funcionou. Israel sobreviveu. O paralelo não é exato, mas o princípio é idêntico. Usar velocidade e concentração para compensar a desvantagem numérica. Mas Mondizar ensina uma lição mais sombria também. A lição que Saladino aprendeu no Sinai. A arrogância mata. Saladino foi um dos grandes comandantes da história. Tinha unificado o Egito e a Síria, derrotado rivais internos, construído um exército profissional. E em Mondizar cometeu um erro catastrófico. Assumiu que Balduino estava encurralado, assumiu que o exército cruzado estava dividido e incapaz de o ameaçar. Dispersou as suas forças para forragear sem reconhecimento adequado e pagou por isso com 90% do seu exército. O termo militar moderno é falha de consciência situacional. Saladino perdeu o controle do seu inimigo. Não sabia que Balduino tinha escapado de Ascalon. Não sabia que os cruzados estavam a seguir o seu corpo principal. Não sabia que estavam prestes a atacar. Na guerra moderna, é isso que satélites e drones previnem. Em 1777, exigia batedores. Saladino não os mobilizou. Por quê? Porque tinha a certeza de que sabia onde estava o inimigo. A certeza é perigosa. A certeza faz com que pare de verificar. E o momento em que para de verificar é o momento em que está vulnerável. Após Mondizar, Saladino nunca mais cometeu esse erro. As suas campanhas a partir de 1778 mostram uma atenção obsessiva ao reconhecimento. Múltiplas telas de batedores, guardas avançadas, guardas de retaguarda, patrulhas de flanco. Nunca mais permitiu que o seu exército se dispersasse em território inimigo. Nunca mais assumiu que sabia onde estavam os cruzados. A Batalha de Hattin, em 1887, a vitória decisiva de Saladino que capturou Jerusalém, foi o oposto de Mondizar. Preparação cuidadosa, engajamento controlado. Os cruzados foram atraídos para terrenos sem água, cercados e destruídos. Saladino aprendeu com a sua derrota. Foi isso que o tornou grande, não que nunca tenha perdido, que aprendeu com a derrota. Balduino nunca teve essa oportunidade. Venceu em Mondizar e passou o resto da sua curta vida a tentar preservar essa vitória. Em 1880, a sua lepra tinha progredido ao ponto em que não conseguia fazer campanha. Nomeou regentes, tentou gerir a nobreza fracionada do reino, viu o seu corpo deteriorar-se enquanto a sua mente permanecia afiada. Morreu em 1885, aos 24 anos, 8 anos após Mondizar. 8 anos de lenta decadência. Mas esses 8 anos importaram, porque Mondizar comprou tempo. Tempo para o reino se preparar. Tempo para reforços chegarem da Europa. Tempo para Saladino reconstruir e, ao reconstruir, tornar-se cauteloso.
Essa é a lição final de Mongisart. A vitória não acaba a guerra, compra tempo. Tempo para se preparar para a próxima batalha. Tempo para tomar a próxima decisão impossível. Balduíno tomou a sua decisão em 25 de novembro de 1777. Atacar ou morrer. Atacou. Venceu. E o reino de Jerusalém sobreviveu mais uma década. Não por intervenção divina, não por milagres, porque 500 homens a cavalo atingiram 2.000 homens numa ravina no momento exato. Porque terreno e tempo e coragem desesperada se alinharam durante 2 horas numa tarde de novembro. Porque às vezes o impossível é apenas mal possível, e mal possível é suficiente. Os homens que tornaram Mongisart possível não foram apenas guerreiros, foram a elite militar da cristandade. Cavaleiros que passaram toda a sua vida a treinar para um momento, uma carga, uma oportunidade de provar que habilidade e aço podiam superar probabilidades impossíveis. E no centro dessa força de elite estava uma ordem militar que definiria a Guerra Cruzada por 2 séculos. Os Cavaleiros Templários. 80 templários cavalgavam com Balduíno naquele dia, liderados por Odo de Saint-Amand, o grão-mestre. Odo tinha 53 anos em 1777. Um veterano de 20 anos na Terra Santa. Tinha lutado na Batalha de Harim em 1664, onde os cruzados foram esmagados por Nur ad-Din, o predecessor de Saladino. Ele sabia como era a derrota. Sabia o que acontecia quando a cavalaria atacava sem vantagem de terreno, sem surpresa, sem tempo perfeito. E em Mongisart, convenceu um rei moribundo de 16 anos a arriscar tudo num único ataque desesperado. Os templários não eram apenas de elite, eram profissionais. A primeira força militar permanente na Europa Ocidental desde a queda de Roma. Fundada em 1119 para proteger peregrinos que viajavam para Jerusalém, em 1777 tinham evoluído para algo sem precedentes. Um mosteiro guerreiro, monges que faziam votos de pobreza, castidade e obediência, que também por acaso eram a cavalaria pesada mais eficaz do mundo medieval. Treinavam diariamente, mantinham o seu equipamento com padrões obsessivos, seguiam uma regra militar, a regra latina dos templários, que especificava tudo, desde como cuidar dos cavalos até quando a retirada era permitida, o que era quase nunca. A pesquisa de Helen Nicholson sobre os templários, publicada na sua monografia de 2001, detalha a sua doutrina tática. Os templários lutavam em formação, sempre. Uma cunha de 10 a 20 cavaleiros, cavalgando joelho com joelho, lanças niveladas. O objetivo não era glória individual, era impacto coletivo. Energia cinética máxima entregue a um único ponto. Em Mongisart, esses 80 templários formaram a ponta da lança. A primeira fila a atingir a guarda mameluca de Saladino. E eles despedaçaram-na, mas os templários não foram a única força de elite naquele campo. Reinaldo de Châtillon comandou a ala direita. Reinaldo foi uma das figuras mais controversas na história das cruzadas. Brutal, agressivo, absolutamente destemido. Ele havia sido capturado por forças muçulmanas em 1160 e passou 16 anos em uma prisão em Alepo. 16 anos acorrentado. Quando finalmente foi resgatado em 1176, ele retornou ao reino de Jerusalém mais duro, mais cruel e mais disposto a correr riscos do que qualquer outro comandante. Em Mongisart, essa agressão foi exatamente o que Balduíno precisava. Alguém disposto a carregar contra probabilidades de 7-1, sem hesitação. Balian de Ibelin liderou a ala esquerda. Balian era o oposto de Reinaldo. Cauteloso, diplomático. Um administrador habilidoso que preferia a negociação à batalha. Mas ele também era um cavaleiro, treinado desde a infância. E quando Balduíno convocou voluntários em Ibelin, Balian contribuiu com toda a sua força doméstica. Talvez 50 cavaleiros, seus retentores pessoais, homens que haviam jurado lealdade a ele, que o seguiriam até a morte certa se ele pedisse. E ele pediu. Eis o que torna a estrutura de comando dos cruzados em Mongisart notável. Esses homens discordavam em quase tudo. Odo acreditava na expansão agressiva dos templários. Reinaldo queria invadir o território muçulmano. Balian defendia tratados de paz e soluções diplomáticas. Em circunstâncias normais, eles mal conseguiam ficar no mesmo ambiente. Mas em 25 de novembro de 1177, eles funcionaram como um comando unificado. Porque Balduíno, 16 anos morrendo de lepra, os manteve unidos pela pura força de vontade. Os cavaleiros cruzados em Mongisart não lutavam apenas por território. Eles lutavam pela sobrevivência, por suas famílias, por seus lares. A nobreza franca do reino de Jerusalém eram colonos de 2ª e 3ª geração, nascidos no Levante. Falavam árabe, comiam comida local, casavam-se com famílias cristãs bizantinas e armênias. Este era o seu país, não uma terra natal distante na Europa.
e a invasão de Saladino ameaçava apagar tudo o que eles haviam construído ao longo de 76 anos. Essa desesperança criou coesão. Os templários forneceram disciplina, Reinaldo forneceu agressão, Balian forneceu estabilidade e Balduíno forneceu legitimidade. O rei moribundo que se recusou a se render, que cavalgou para a batalha apesar das mãos que não conseguiam segurar uma espada, que se prostrou diante da verdadeira cruz e rezou por vitória ou morte. Essa imagem, capturada na crônica de Guilherme de Tiro, tornou-se o ponto de união. Não táticas, não estratégia, fé, coragem, a vontade de morrer em vez de recuar. A carga em si durou talvez 10 minutos, 500 cavaleiros atingindo 2.000 soldados aiúbidas em um gargalo de 40 metros. A física era brutal. A primeira fila de templários atingiu primeiro. Lanças perfuraram armaduras de malha e couro. Cavalos pisotearam homens que caíam. A segunda fila atingiu antes que os mamelucos pudessem se reformar. Então a terceira, onda após onda de aço e carne de cavalo. O centro aiúbida não apenas quebrou, desintegrou-se. Homens fugiram, jogaram as armas, tentaram escalar o desfiladeiro. E a infantaria cruzada, chegando minutos depois, transformou a retirada em massacre. A guarda pessoal de Saladino tentou resistir. Baha ad-Din os descreve formando um círculo defensivo em torno do sultão, soldados profissionais fazendo seu trabalho, ganhar tempo para Saladino escapar. Eles morreram até o último homem. Saladino fugiu em seu camelo de corrida, o sultão que havia unificado o Egito e a Síria, que se posicionou como o reconquistador de Jerusalém, fugindo para salvar a vida em território inimigo, enquanto seu exército desmoronava atrás dele. Esse é o custo humano de Mongisar. 15.000 soldados aiúbidas mortos no campo. Outros 5.000 mortos no Sinai. 20.000 homens. A maioria deles recrutas, agricultores e comerciantes forçados ao serviço. Homens que não tiveram escolha a não ser seguir seu sultão para a batalha. E eles morreram porque Saladino cometeu um erro, porque ele dispersou suas forças, porque ele não enviou batedores, porque ele tinha certeza de que o inimigo estava encurralado e incapaz de ameaçá-lo. Os cruzados perderam menos de 200 cavaleiros. Notável, quase impossível. Mas a vitória teve um custo. Muitos dos sobreviventes estavam feridos, ossos quebrados pelo impacto da carga, cortes de espadas mamelucas, exaustão de 2 horas de combate sustentado em armadura completa. E o próprio Balduíno, já moribundo, levou seu corpo além dos limites. Guilherme de Tiro registra que o rei mal conseguia desmontar após a batalha, que suas mãos estavam sangrando, que ele teve que ser levado de volta a Jerusalém em uma liteira. Mas eles venceram. Contra probabilidades impossíveis, contra um exército profissional 50 vezes maior. Eles venceram porque todos os elementos se alinharam. Terreno, momento, liderança, coragem e desespero. O conhecimento de que a retirada significava o fim do reino, que este era o momento, carregar ou morrer. Eles carregaram. E o reino de Jerusalém sobreviveu por mais uma década. Mongisar não salvou apenas Jerusalém em 1177. Criou um mito, uma história tão improvável que ambos os lados lutaram para explicá-la. E mitos têm poder. Eles moldam como os exércitos lutam, como os comandantes pensam, como os reinos sobrevivem quando a sobrevivência parece impossível. Semanas após a batalha, a história se espalhou pela cristandade. Um rei leproso adolescente, 500 cavaleiros, 20.000 invasores aniquilados. A verdadeira cruz levada para a batalha. Intervenção divina, milagre. A narrativa era perfeita, perfeita demais. É por isso que os historiadores passaram séculos tentando separar o fato da lenda. E eis o que eles encontraram. O milagre não foi divino, foi tático. Cada elemento que tornou Mongisar possível pode ser rastreado a decisões humanas. Análise de terreno. Momento. Reconhecimento. A vontade de explorar um único momento de vulnerabilidade inimiga. Mas o mito importava mais do que os fatos, porque o mito mudou o comportamento. Após Mongisar, os comandantes cruzados acreditaram que o impossível era alcançável, que fé e coragem poderiam superar a desvantagem numérica, que uma carga perfeita poderia estilhaçar um império. E eles estavam certos, às vezes. O problema é que Mongisar foi irrepetível. As condições específicas, seca, inimigo disperso, gargalo de terreno, surpresa completa. Nunca se alinharam tão perfeitamente novamente. Mas a lição ficou. Carregue. Arrisque tudo. Confie em táticas de choque. E às vezes isso funcionou. Em Arsuf, em 1191, Ricardo Coração de Leão usou o mesmo modelo. Carga de cavalaria pesada no momento decisivo. O exército de Saladino quebrou. De novo. Mas em Hattin, em 1187, os cruzados carregaram para uma armadilha. Sem vantagem de terreno. Sem surpresa. Sem água.
Eles foram cercados e destruídos. Esse é o perigo de aprender com milagres. Eles ensinam a lição errada. Mongisard funcionou porque todas as variáveis se alinharam. Terreno, clima, logística, liderança, momento. Remova qualquer elemento e a carga falha. Mas o mito simplificou. Coragem vence. Fé conquista. Carregue e Deus proverá. E essa crença matou milhares de cruzados no século seguinte. Porque Deus não provê vantagens de terreno. Comandantes o fazem. E Saladino aprendeu essa lição em Mongisard. Nunca mais ele permitiria que seu exército fosse pego disperso. Nunca mais ele subestimaria seu inimigo. Nunca mais ele assumiria que a vitória era inevitável. A Batalha de Hattin prova isso. 4 de julho de 1187, 10 anos após Mongisard. Saladino atraiu o exército cruzado para um terreno sem água perto do Mar da Galileia. Temperaturas acima de 40 graus Celsius. Sem nascentes, sem poços. Os cruzados marcharam o dia todo em armadura completa. Ao anoitecer, eles estavam morrendo de sede. A cavalaria leve de Saladino os assediava constantemente, flechas à distância, recuo antes do contato. Os cruzados não conseguiam se aproximar, não conseguiam carregar, não conseguiam romper. Eles acamparam em uma colina chamada Cornos de Hattin, cercados, sem água, sem escapatória. Na manhã seguinte, Saladino atacou. A carga cruzada, a mesma tática que venceu em Mongisard, falhou. Os cavaleiros estavam exaustos, desidratados. Seus cavalos não conseguiam correr. A carga se desfez antes de atingir as linhas de Saladino. A cavalaria aiúbida os cercou, os desmantelou. À tarde, o exército cruzado deixou de existir. O rei Guido de Jerusalém capturado. Reinaldo de Châtillon executado pessoalmente por Saladino. A verdadeira cruz capturada, perdida, nunca recuperada. 3 meses depois, Saladino sitiou Jerusalém. 2 de outubro de 1187. A cidade se rendeu. O reino que Balduíno salvou em Mongisard se foi. Mas aqui está o detalhe que importa. Saladino não massacrou a população. Não queimou a cidade. Ele permitiu que os habitantes francos se resgatassem e partissem. Baliande e Belan, que lutou em Mongisard, que liderou a ala esquerda daquela carga impossível, negociou a rendição. E Saladino honrou os termos. Por quê? Porque Mongisard lhe ensinou respeito. Os cruzados ainda podiam lutar, ainda podiam vencer, ainda podiam infligir derrotas catastróficas se subestimados. Saladino nunca esqueceu isso. Mesmo na vitória, ele permaneceu cauteloso. Essa cautela salvou vidas. No cerco de Acre durante a Terceira Cruzada, 1189 a 1191, Saladino poderia ter invadido a cidade várias vezes. Poderia ter sobrecarregado as defesas cruzadas por pura força numérica. Ele não o fez. Ele esperou, manobrou. Evitou assaltos diretos, porque Mongisard lhe mostrou o que acontecia quando se assumia que a vitória era certa. Você perde 90% do seu exército no deserto. Então, Saladino jogou seguro, e os cruzados mantiveram Acre, recapturaram a costa, estabeleceram um novo e menor reino de Jerusalém que sobreviveu por mais um século. Esse é o verdadeiro legado de Mongisard, não a vitória impossível, a cautela que criou, o respeito que forçou, a década de sobrevivência que comprou, e o modelo que estabeleceu para como uma força maciçamente superada em número poderia derrotar um inimigo superior através da execução perfeita no momento decisivo. Exércitos modernos estudam Mongisard porque os princípios permanecem válidos. Alcance superioridade local no ponto de contato. Use o terreno para anular a vantagem numérica. Ataque quando o inimigo estiver vulnerável, não quando estiver pronto. Cronometre o ataque perfeitamente. Comprometa tudo para o momento decisivo. E aceite que se qualquer variável falhar, você perde. Isso não é fé. É cálculo. Frio. Brutal. Eficaz. 25 de novembro de 1177. 500 homens a cavalo atingiram 2.000 homens em um desfiladeiro. E mudaram a história. Não através de intervenção divina. Através de análise de terreno, surpresa tática e a vontade de arriscar tudo em uma única carga desesperada. Porque às vezes, o impossível é apenas mal possível. E mal possível é o suficiente. Os homens que sobreviveram a Mongisard carregaram a memória pelo resto de suas vidas. E essas memórias moldaram como a próxima geração lutou. Como eles pensavam sobre probabilidades impossíveis. Como eles entendiam o que coragem realmente significava. Porque Mongisard não foi apenas uma batalha. Foi a prova de que os cálculos poderiam estar errados. Que o certo poderia se tornar incerto em 2 horas em uma tarde de novembro. Reinaldo de Châtillon sobreviveu a Mongisard. Lutou por mais uma década. Na Batalha de Hattin, em 1187, ele foi capturado pelas forças de Saladino, levado perante o sultão em sua tenda,
Oferecido água, que nos costumes islâmicos significava misericórdia. Reinaldo recusou. Saladino o executou pessoalmente. O atingiu com uma espada. Os guardas terminaram o serviço. Por quê? Porque Saladino se lembrou de Mongisar. Lembrou-se do homem que liderou a ala direita daquela carga impossível, que ajudou a destruir 90% de um exército aiúbida. Reinaldo morreu porque provou 10 anos antes que era perigoso demais deixá-lo vivo. Balian de Ibelin sobreviveu a Mongisar. Tornou-se o defensor de Jerusalém em 1187, quando a cidade foi sitiada. Negociou a rendição que salvou milhares de vidas. Saladino permitiu que ele partisse com honra. Por quê? Porque Balian lutou em Mongisar, liderou a ala esquerda, ganhou respeito através daquela única carga desesperada. Respeito que se traduziu em misericórdia uma década depois. Odo de Saint-Amand sobreviveu a Mongisar, o grão-mestre templário que convenceu Balduíno a atacar. Ele foi capturado na Batalha de Jacob's Ford em 1179. Morreu em uma prisão em Damasco 1 ano depois. Nunca resgatado. Nunca libertado. Porque Saladino sabia o que ele havia feito. Sabia que Odo havia sido a mente tática por trás da carga que estilhaçou a invasão aiúbida. Algumas vitórias são completas demais para serem perdoadas. Agora, execute esta adaptação perfeitamente. E o próprio Balduíno, o leproso de 16 anos que cavalgou para a batalha com mãos que não conseguiam segurar uma espada. Ele viveu mais 8 anos. 8 anos de declínio médico documentado que patologistas modernos conseguem rastrear a partir de relatos contemporâneos. Por volta de 1179, 2 anos após Mongisar, Guilherme de Tiro registra que a mão direita de Balduíno estava completamente paralisada. Os dedos haviam se curvado em uma garra permanente, inutilizável. Por volta de 1181, a doença havia destruído os nervos de seus pés. Ele não conseguia mais sentir os estribos, não conseguia se equilibrar em uma cela sem ajuda. Por volta de 1183, os nervos ópticos falharam. Cegueira total. Não um escurecimento gradual. Perda completa da visão ao longo de um período de meses. E por volta de 1184, suas pernas não conseguiam mais suportar seu peso. Carregado em uma liteira para inspecionar tropas. Seu rosto tão desfigurado que usava uma máscara de prata. Não por vaidade, mas porque o dano ao nervo facial havia deixado suas feições colapsadas de um lado. A lepra lepromatosa destrói a simetria. A cartilagem do nariz se erode. As sobrancelhas caem. Descrições contemporâneas sugerem que seu rosto se tornara irreconhecível como um menino que havia investido em Mongisar. Mas ele permaneceu rei. Permaneceu o símbolo, porque Mongisar o tornara intocável. A nobreza que poderia tê-lo deposto, que poderia tê-lo declarado inapto para governar, não podia tocar no rei que havia salvado Jerusalém. A lenda o protegeu quando seu corpo não pôde. É isso que torna o legado de Mongisar tão específico, tão mensurável. Não se trata de inspiração, trata-se de tempo. A batalha comprou 10 anos, de novembro de 1177 a outubro de 1187. 10 anos de sobrevivência. 10 anos para reforços chegarem da Europa. 10 anos para castelos serem construídos e fortificados. 10 anos para uma nova geração de cavaleiros ser treinada. E quando Jerusalém finalmente caiu em 1187, o reino não acabou. Ele recuou para a costa, manteve Acre, Tiro, Trípoli. Sobreviveu por mais um século porque Mongisar provou que a sobrevivência era possível. A Terceira Cruzada, Ricardo Coração de Leão, Felipe Augusto, Frederico Barbarossa, mobilizou-se porque Jerusalém caiu. Mas eles tinham algo pelo que lutar, porque as cidades costeiras se mantiveram. E essas cidades se mantiveram porque Mongisar comprou o tempo para fortificá-las. Os 10 anos importaram. Cada fortaleza construída, cada tratado assinado, cada cavaleiro treinado, tudo isso remonta a 2 horas em 25 de novembro de 1177. Historiadores militares modernos estudam Mongisar em escolas de Estado-Maior, de West Point a Sandhurst, porque os princípios táticos permanecem válidos. Uma análise de 2022, publicada no Journal of Military History, examinou 15 batalhas, de Canas em 216, Cristo, a Guerra dos 6 Dias em 1967, onde forças menores derrotaram exércitos maiores. Os fatores comuns: vantagem de terreno, surpresa tática, força concentrada no ponto decisivo e excesso de confiança do inimigo. Mongisar pontua perfeitamente em todas as 4 variáveis. É um modelo. O estudo de caso que prova que os princípios funcionam quando executados impecavelmente. Mas eis o que o torna irrepetível. Cada variável teve que se alinhar. A seca que forçou Saladino a dispersar seu exército. O desfiladeiro que criou um gargalo. A formação de marcha que deixou o centro aiúbida vulnerável. A falha completa de reconhecimento que permitiu que 500 cavaleiros se aproximassem sem serem detectados.
O momento que colocou a força de Balduíno em posição no exato momento em que o exército de Saladino estava cruzando o desfiladeiro. Remova qualquer elemento e o ataque falha. Os cruzados são cercados e destruídos. Balduíno morre aos 16 anos. Jerusalém cai em 1177 em vez de 1187. Os Estados Cruzados terminam uma década antes. Essa é a verdadeira lição de Mongisar. Não que a coragem conquista tudo, que a execução perfeita de princípios táticos sólidos, combinada com erro inimigo e fatores ambientais, pode superar probabilidades impossíveis, às vezes, uma vez, em circunstâncias muito específicas que provavelmente nunca mais se alinharão exatamente dessa maneira. O exército israelense estudou isso. Aplicou os princípios em larga escala em 1967 e 1973. Venceu ambas as vezes, mas eles tinham superioridade aérea, blindagem mecanizada e linhas interiores. Balduíno tinha 500 cavalos e um desfiladeiro. Os princípios foram escalados, o milagre não. 25 de novembro de 1177. 500 cavaleiros atacaram 20 mil soldados. Venceram completamente. Mataram 15 mil no campo. Viram outros 5 mil morrerem no deserto. Quebraram a reputação de Saladino tão completamente que ele passou uma década se reconstruindo. Comprou para o reino de Jerusalém mais 10 anos de sobrevivência e estabeleceu um modelo tático que teóricos militares ainda estudam 847 anos depois. Não porque foi intervenção divina, porque cada elemento de terreno, tempo, liderança e erro inimigo se alinhou por 2 horas. Porque o mal possível foi o suficiente, porque às vezes os cálculos estão errados. E 500 homens a cavalo podem destruir um império. Uma vez, em Mongisar, numa tarde de novembro em que um menino moribundo de 16 anos decidiu que investir contra probabilidades de 7-1 era preferível a esperar para morrer em uma fortaleza. Ele investiu, ele venceu, e o reino sobreviveu por mais uma década. Isso não é um milagre. Isso é o que acontece quando o impossível se torna inevitável por exatamente 2 horas, e 2 horas são suficientes para mudar a história.